Todos os anos, cerca de 400 mil brasileiros morrem de doença cardiovascular no Brasil e o infarto é a principal delas. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês e alertar vocês sobre 6 sinais que chamam a atenção de que um paciente está próximo de ter um infarto. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Sulziger, trabalho em consultório em UTI. E no vídeo de hoje eu vou contar 6 sinais importantíssimos para vocês ficarem atentos e procurarem avaliação médica e ajuda médica que um paciente possa estar próximo de ter um infarto. O primeiro sinal é o paciente que começa com uma falta de ar. E falta de ar, pessoal, não é uma falta de ar que o paciente está com sono, está só cansado porque trabalhou muito. É uma falta de ar que ele já não consegue subir uma escada, que ele já não consegue subir uma ladeira, que ele vai andar até a padaria, que ele sempre andou e começa a ter falta de ar, que ele está fazendo algum esporte que ele sempre fez e começa a não aguentar mais a fazer o esporte. Então essa falta de ar chama muito atenção. Uma falta de ar nova, uma falta de ar que veio acompanhado de uma limitação do dia a dia desse paciente. Às vezes o paciente ele fica em casa, ele deixa de ir na padaria porque ele está ficando mais cansado do que normal. Às vezes aquilo ali pode ser uma doença que ele teve, uma diarreia, uma gripe e vai melhorar. Mas se isso ficar permanente, pode indicar que tem alguma artéria do coração obstruída. E qual que é a questão, pessoal? A falta de ar, ela pode ser um sintoma semelhante à angina, que é aquela dor no peito, que a gente chama de equivalente anginoso. A falta de ar pode indicar que um paciente pode ser o único sintoma de um paciente que está com uma obstrução grave nas artérias do coração. Então, se você começou com esse sintoma, procure um cardiologista. O segundo sintoma são palpitações. Moser, qualquer palpitação? Pessoal, não é qualquer palpitação. Um paciente começou a ter o coração mais acelerado do que antes, começou a ter arritmia, então o coração está batendo todo descompassado, começou a se sentir mal junto com o coração acelerado, está fazendo esporte, o coração acelera mais do que deveria, ou ele está parado trabalhando, o coração dispara. Ou o coração começa a ficar mais devagar do que antes. Então vai medir a pressão, ou ele está em casa e vê que o coração está batendo 40 batimentos por minuto, que o coração está batendo 35 batimentos por minuto. Parênteses, pessoal. Tem casos, por exemplo, de atletas, o coração em repouso, trabalhando, está batendo 40 batimentos por minuto. Mas é um paciente que não está sentindo nada, que está funcionando super bem. Então, se um paciente idoso, principalmente, começa com uma frequência muito baixinha, pode ser excesso de remédio? Pode. Mas chama atenção por quê? Porque alterações de fluxo de sangue no coração, que são ocasionadas por obstruções graves no coração, podem levar a alterações no sistema de condução elétrica do nosso coração e causar tanto bradicardia, que é o coração mais devagar, quanto taquicardia e arritmias, que são batimentos bagunçados e fora do normal no nosso coração. Então, se você tiver algum sintoma de palpitação ou de coração muito devagar, procure um cardiologista para saber o que está acontecendo. O terceiro sintoma é a alteração da pressão arterial, seja ela caindo muito ou seja ela subindo muito. Ah, Moser, pode ser excesso de remédio ou falta de remédio? Claro, pessoal. E obviamente vai ser a primeira hipótese. Mas um paciente do nada começou a ter muita queda de pressão, vai jogar bola, tem sensação de pressão baixa, vai subir uma ladeira, tem sensação de pressão baixa, ou começa a medir pressão em casa se sentindo mal com uma falta de ar, por exemplo, e a pressão está ficando muito alta, ou dor no peito e a pressão sobe muito, ou dor no peito e a pressão cai muito. Ou seja, pessoal, começar a sair do padrão com uma pressão muito alta ou baixa, isso pode estar indicando que o coração está em sofrimento, que o coração está tendo isquemia, está tendo falta de sangue. E isso pode ser um indicativo de que você tem uma obstrução grave nas artérias do coração e que, se isso piorar, pode te causar um infarto. Então, se tiver acontecendo isso, procure um médico. Além disso, um detalhe aqui. Você ficar com a pressão muito alta, você aumenta muito o risco, e é o principal fator de risco para a formação de placas de aterosclerose nas artérias do coração. Além do coração, aumenta a formação de placa na carótida, aumenta a formação de placa no cérebro e pode aumentar muito o risco de AVC. Então, pressão muito alta por muito tempo é um sinal de que você pode estar próximo de um infarto, porque aumenta muito a formação de placa de gordura no coração. E aumenta muito o risco de rompimento de plaquinhas que você já tenha. Então, se tiver isso, procure um cardiologista o quanto antes. Pessoal, antes de continuar, queria pedir por gentileza para vocês me ajudarem a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Eu faço tudo isso de muito bom grado, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, por favor, se inscrevam, deixem um like,
ajuda a espalhar esse vídeo para a maior quantidade de pessoas, manda no WhatsApp, conta do meu canal para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Se esse vídeo conseguir ajudar uma pessoa que seja, eu estou muito feliz. Se vocês quiserem agendar uma consulta comigo, seja por teleconsulta, seja presencial, tem o contato aqui no meu site, aqui embaixo na descrição, tem o contato lá no meu Instagram. Vai ser um prazer poder ajudar vocês. O quarto sintoma não é tão comum, pessoal, é a perda de apetite. E a perda de apetite vai acontecer mais nos pacientes idosos, pacientes mais frágeis, pacientes às vezes acamados. Então o paciente não está com vontade de comer direito, tá mais ali hipoativo que a gente fala, né? Mais quietinho, já não quer mais fazer as coisas que fazia no dia a dia, não quer comer nada. Pessoal, pode ser porque ele está apresentando uma falta de ar para comer, pode ser porque ele está apresentando uma dor no peito e não te conta, pode ser porque ele está comendo e tendo uma dor, pode ser uma gastrite? Claro que sim, pode ser qualquer outra coisa. Mas uma das hipóteses que o médico vai levantar nesses casos, nos idosos, e isso infelizmente não é raro numa UTI, num pronto-socorro, no consultório nosso do cardiologista, é o paciente que chega só com uma alteração aí da vontade de fazer as coisas e ele está apresentando alguma disfunção no coração. Então, começou a acontecer isso com um parente seu, com alguém que você conhece, converse para procurar um cardiologista e entender se está tudo bem. Além disso, não só pode ser um sinal aí de que ele está próximo do infarto, mas pode ser um sinal de que ele está tendo arritmia, pode ser um sinal que a pressão está caindo ou está ficando muito alta, pode ser um sinal de insuficiência cardíaca, tá bom, pessoal? O idoso começou a ficar mais quietinho, sem vontade de comer, por favor, procure um médico. Ah, pode ser infecção? Pode, mas pode ser muita coisa, tá bom? O quinto sinal é desmaio. Se um paciente está apresentando episódios de desmaio, isso chama muito atenção. Aqui é importante a gente separar dois grupos de pacientes. Um paciente jovem, um homem, uma mulher, jovens que estão no ônibus muito quente e desmaiam, é uma coisa. Agora, um paciente que tem mais idade, já tem algum problema cardíaco, ou tem pressão alta, ou tem diabetes, apresenta um desmaio, a gente vai ficar muito preocupado. E qual é o desmaio que a gente preocupa, então? É aquele desmaio que vem sem avisar. O paciente está conversando com a gente, ou está numa mesa de almoço, ou está assistindo uma TV, ou está dirigindo, ou está andando e desmaia, de uma hora para outra. Que a gente chama de síncope, ou seja, desmaio, desliga-liga, como se fosse interruptor. O paciente desmaia e acorda. Por quê? Porque ele pode ter feito uma isquemia muito grave, o coração parou de bater direito, pode ser porque ele possa ter feito uma arritmia. Então, um paciente que desmaia de uma hora para outra, começa a ter sensação de desmaio, e principalmente se ele já tem doenças prévias, procura um cardiologista porque você precisa entender se isso é grave ou não. E o sexto sinal, pessoal, são as dores no peito, as dores no abdômen, as dores no braço, no ombro, as dores aqui na mandíbula. Então é o básico. Então o paciente começou, pessoal, isso parece bobo, mas muita gente fica com muito tempo com uma dor no peito, tendo uma dor diferente, vai jogar bola, sente dor no peito, precisa parar, vai andar na rua, sente dor no peito, come muito, sente dor no peito, uma dor no abdômen, uma dor no braço, uma dor no pescoço e não procura ajuda médica. A dor no peito, até que se prove o contrário, tem que ser excluído o problema cardíaco. Pode ser milhares de outras coisas. Eu vou deixar no final várias causas de dor no peito que não necessariamente sejam do coração. Mas começou a ter dor no peito, pessoal, não negligencie. Você pode estar ali com uma obstrução grave, às vezes fazer um cateterismo, colocar um stent resolve a sua vida. E também diminui muito o risco de você ter um infarto. Qual que é o problema todo de ter um infarto? O infarto ele vai matar o músculo cardíaco e o coração vai ficar fraco. Isso não é legal. Isso vai causar vários problemas para você. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Encaminhem para quem vai aprender sobre esses sinais, para quem precisa aprender sobre esses sinais, para quem precisa se cuidar, para quem precisa procurar um médico. Se vocês gostaram do meu conteúdo, vocês me ajudam muito a continuar produzindo aqui no YouTube. Se vocês se inscreveram no meu canal, deixem um like. Se quiserem agendar uma consulta no meu consultório, tem o contato aqui do meu e-mail aqui embaixo, tem o meu contato no Instagram, vai ser um prazer poder ajudar vocês. Até a próxima, pessoal!